o que você falou assim, ok, eu vou para os Estados Unidos, mas eu quero... O que eu quero fazer da minha vida nos Estados Unidos? Que é um restart, né? Mas com experiência, é diferente, sim, né? Sim. Eu costumo dizer que o recomeço, né, esse restart aqui na América, ele nunca é do zero. É você recomeçar com a experiência que você tem e também de uma maneira diferente. Né? Quando eu cheguei, primeiro que como eu disse, eu não tinha assim o sonho americano. O que eu fiz foi um planejamento. Primeira coisa que quando as pessoas me perguntam e eu falo para elas você precisa ter um planejamento. Primeiro que você decide internamente que você quer viver aquilo. Porque senão quando você chega aqui e enfrenta os desafios de uma mudança, não é que é uns desafios só da América, mas é um desafio de mudança. Você vai ter que aprender, por exemplo, no começo quando eu cheguei, cara, não tinha o arroz que eu estava acostumada ali. Eu tinha que buscar um supermercado brasileiro para fazer o arroz. Primeiro que eu fui aprender a cozinhar na América. Pensa, uma pessoa que ficou dentro de uma empresa, numa carreira executiva, ali mais de 20 anos, e ela chega aqui, a América vai te dar ensinamentos que são, assim, incalculáveis o valor. Não tem como você medir o valor de uma mudança como essa, né? Então, eu cheguei na América, eu, de fato, aprendi a cozinhar. Cozinhar que eu falo que as pessoas iam falar assim, olha, que delícia. Eu sabia fazer um arroz, sabia fazer um feijão? Sabia. Mas era uma coisa que eu não era uma rotina, dada a minha rotina no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, de fato, eu me vi numa situação, eu não vou pro mercado de trabalho agora. Primeiro que eu vim para estudar. Então, eu estava estudando inglês. Então, eu não vim de cara, assim, logo de cara, para me inserir no mercado de trabalho. Então, eu ficava em casa, uma coisa que não era minha rotina, era ter 24 horas do meu dia para pensar o que eu ia fazer. Eu vivia dentro de uma empresa, numa carreira que 2 dias da semana, ficava das 8 às 10 dentro da empresa e parte dos 2 dias era enfiada numa sala de reunião, tomando decisão. Aqui eu me vi assim, acordei, o que eu vou fazer hoje? Num país que eu estou aprendendo a língua, num país que tem uma diferença do meu país, eu estou aprendendo muita coisa nova, né? Então, eu comecei a buscar e usar esse tempo para aprender coisas novas que eu não fazia no Brasil. E não é tão social assim também, né? Você não consegue sair na rua e encontrar um monte de pessoa caminhando, né? Eu não sei exatamente, mas aonde meus pais moravam, no Brasil, assim, você sai e você encontra um monte de pessoas esperando. Aqui não, porque aqui é muito individual, né? Se você não estiver inserido numa comunidade, por isso que a igreja tem um papel fundamental para os brasileiros em qualquer país quando o imigrante chega. A igreja, a comunidade, né, ela faz essa inserção, ela te insere. Então quando eu cheguei aqui, eu fui para Sarasota, né? Uma cidade maravilhosa. Muito bonita a praia, né? Nossa, maravilhoso. Morei lá 9 meses, então eu estava inserida numa igreja, estava inserida numa comunidade brasileira que me ajudou muito nessa chegada. Mas, de fato, o que você falou acontece. Você não vai ver aqui pessoas caminhando na rua, pessoas numa praça jogando futebol. Você vai ver, claro, os pais levando seus filhos num playground para as crianças brincar, mas se você não dominar a língua, você não consegue se comunicar. Então, você vai ficar inserido na comunidade brasileira. Então, quando eu cheguei, eu procurei fazer o quê? Fazer uma imersão, de fato, no que eu estava vivendo. Eu não decidi estar aqui, então eu tinha que viver o que eu estou vivendo, o que eu queria viver ali. Muitas coisas que eu vejo que às vezes nós temos que tomar um cuidado, a gente decide viver algo, mas quando vai viver, a gente não faz uma imersão para, de fato, viver aquela experiência. Então, quando você é brasileiro, eu chego aqui, a gente tem que é o que você fez o contrário, você é americano, mas você falou assim, poxa, eu quero entender o país dos meus pais, eu quero entender o que é o Brasil. Então você fez uma imersão contrária. E nós brasileiros, quando chegamos, ou o imigrante, quando chega em um outro país, ele vai fazer uma imersão naquele país que ele está. Foi essa decisão que eu tomei. Entendi. Aí você foi para Sarasota e... Você morou lá? Morei, fiquei 9 meses lá. E aí, no meio da pandemia... porque você chegou em 2019. Cheguei em setembro, isso é importante falar. Você chegou numa época assim que... Olha só, eu fiz um planejamento, né? Fiz um planejamento dos meus próximos 3 anos na América. Porque eu sou muito planejadora, né? Então, de fato, eu escrevi
perdas e ganhos da minha saída do Brasil. Eu falei, Olha. o que eu vou deixar no Brasil? O que eu vou ganhar indo para lá? Então, desde coisas assim, olha, o emprego, como eu vou lidar, a família, a saudade. E se um familiar meu morrer? Como que vai ser isso? Como que vai acontecer se não der tempo de eu pegar um voo de uma hora para outra e ir para o Brasil? Eu planejei a esse ponto. Por quê? Porque se você não estiver alinhado com o seu planejamento, quando a emoção vier, ela derruba a sua decisão. Por quê? Porque eu iria sentir, mas o fato é, se eu não tenho clareza disso, quando acontece uma circunstância, eu vou pensar assim, eu tenho que ir pro Brasil agora, eu tomei a decisão errada. E de fato, às vezes não é. É só você estar com a sua emoção alinhada, porque a sua emoção errada derruba a sua decisão. Então, eu planejei muito bem. Então, quando eu cheguei e não contava com o quê? A pandemia não estava escrito no meu planejamento. Isso aí não estava... A pandemia não estava escrito para ninguém. Pra ninguém. Então, eu cheguei em setembro. Quando foi em fevereiro, nós estávamos enfrentando um lockdown. E aí que eu trazia dinheiro do Brasil para cá, a 5, 6. Então, todo o meu planejamento, ele começou a ser colocado em risco. Eu tive que revisitar meu planejamento, tanto financeiro, familiar, os próximos anos. Eu falei, eu me programei para ficar 3 anos com o valor da rescisão que eu saí da empresa que eu trabalhava. Como é que eu vou, até eu terminar meus estudos aqui, como é que eu vou agora me reorganizar? E ainda pelo fato do perigo. Sim. Né? Do povo, da Sim. preocupação, em vez de amor e saudade, você já estava, assim, deve ter ficado preocupado com o meu familiar no Brasil. E de fato aconteceu. E de fato aconteceu. Quando a pandemia entrou, severamente a gente começou a ver as pessoas perderem seus familiares aqui, lá, e aquilo foi tomando. Se você não tiver, o que eu mudaria se eu estivesse lá? A gente tem que ter clareza das nossas decisões. O que eu conseguiria mudar se eu estivesse no Brasil? Porque a pandemia estava no mundo todo. Então eu tive que fazer essa reflexão e falar assim, peraí, eu não consigo mudar. Eu não consigo estar lá, mas o que está acontecendo lá também está acontecendo aqui. Então, fugiu da minha alçada de controle. O que eu posso fazer humanamente para evitar ou para me prevenir com todo esse cenário? Foi isso que eu fiz. Então, em junho de 2020, eu mudei para Orlando. O lockdown estava assim, não tinha nem como visitar a casa. Não tinha como fazer nada. Só que, o que aconteceu? No meio da pandemia, nós entendemos, eu e meu esposo, que nós deveríamos vir para Orlando. Só que eu falei, ok, mas tá lockdown, não pode visitar a casa, os corretores não estão mostrando casa, não sei como vai ser. Tudo fechado, tudo fechado. E aí, por uma amiga, eu conheci uma moça que ela falou assim para mim, olha, as casas de férias estão virando long term, que é deixando de ser férias, casas alugadas para as pessoas que vêm de férias, porque não estava vindo ninguém, tudo fechado. Eles estavam perdendo dinheiro. E aí ela falou, eles vão virar long term para quem quer. E aí eu vim para Orlando assim. Mas eu queria falar algo, eu perdi um familiar. Aliás, eu perdi 2 familiares muito queridos na pandemia. Um por conta do Covid e o outro por uma doença, que ela foi acometida. E eu tive que me pegar naquele meu planejamento, visitando ele falando, quando eu mudei, eu coloquei como que eu ia lidar com isso, né? Com a saudade e com se acontecesse de eu perder alguém e não pudesse ir ao Brasil de uma hora para outra, porque enterro não se espera, né? O último minuto do hospital, aquele momento do último respiro que eu já tive, infelizmente, já passei por isso com meu pai, quando o médico ligou e falou, olha, seu pai vai a óbito nas próximas horas, chama todo mundo para visitar ele. É diferente, no Brasil eu fui rápido e cheguei ao hospital. Se faz isso com a minha mãe, que está viva ainda, para a glória de Deus, e com alguns familiares, eu não consigo pegar um voo de um dia para outro e estar lá em questão de horas. Depende de uma série de fatores. Então, imigrar e você fazer uma mudança dessa, você tem que ter preparo psicológico e emocional para quando essa circunstância vir, você entender que você ter mudado de país não foi uma decisão errada. Essas coisas são percalços da vida, elas vão acontecer. E você ter isso muito claro dentro de você faz com que você mantenha a sua decisão e tenha como lidar com ela. Basicamente, você tem controle, né? Sim. Do que você vai fazer, do que você pode sentir, né? Sim, é isso mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acabei vindo para Orlando, né, no meio da pandemia, e estou aqui, vai fazer 3 anos em junho. 3 anos.